Queridos irmãos, graça e paz. Que bom, queridos, estarmos de volta nesse domingo, depois de 8 dias para alguns, para outros, depois de mais de 100 dias, sem esse momento, sem esse tempo aqui para presencialmente louvar, agradecer o nome do nosso Deus. Aos queridos irmãos também que nos acompanham nos nossos canais virtuais, tanto no YouTube, nosso canal, como no Facebook. Que Deus abençoe ricamente a vida de cada um dos queridos irmãos que estão aí em suas casas, em seus lares, ou que estiveram domingo passado, ou que estão impossibilitados em virtude de alguma situação e não podem estar aqui conosco hoje à noite. Que Deus abençoe ricamente a sua vida aí em casa, nesse momento também, que você possa nos acompanhar e estarmos juntos, servindo o nome do nosso Deus. A Deus usou uma expressão muito propícia, muito oportuna em sua oração, quando ele disse que nós deveríamos estar distantes, longe do Senhor, mas pela sua graça, pela sua misericórdia, pela sua bondade, Ele nos atraiu, Ele nos fez novas criaturas, nos fez seus filhos, e nós podemos com liberdade, aqui no templo, ou aí em casa onde você está, mas podemos sim buscar a presença do nosso Deus, adentrarmos ao seu trono, a sua presença santa, gloriosa, para servi-lo e para adorá-lo, mas que o façamos com esse sentimento de humildade, de quebrantamento, de indignidade, pois o Senhor só aceita na sua presença aqueles que se sentem indignos por causa de sua justiça própria e, consequentemente, aqueles que confiam plena e totalmente na justiça e na obra de Cristo Jesus, o nosso Senhor. E é com essa certeza, queridos, que nós nos apresentamos para cultuar ao Senhor. Não porque confiamos em nossa justiça, porque, de fato, se fosse confiado em nossa justiça, a gente deveria estar longe, distante, mas confiando na justiça de Cristo Jesus. Então, muito bom estar aqui. Eu disse domingo passado, e eu creio que eu repeti essa expressão, alguns que eu vi há mais de 100 dias. A gente conversava talvez pelo WhatsApp, vocês me viam com mais frequência nos canais da igreja, porém, presencialmente, nós estamos aqui hoje tendo essa oportunidade. E eu quero convidá-los a abrirem suas Bíblias para que a gente dê continuidade ao texto que nós temos estudado, que é a carta de Colossenses. E eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia no capítulo de número 2 dessa carta. Do versículo 8 ao 23 é o texto que nós leremos nessa oportunidade. Colossenses, capítulo de número 2, do versículo 8 até o versículo de número 23. Vamos ler esse texto e, naturalmente, com base nesse texto, iremos meditar nessa noite. Você que está em casa também poderá acompanhar, poderá abrir a sua Bíblia aí e estar com a gente também participando dessa leitura. Vamos ler, queridos, de forma responsiva. Eu vou lendo os versículos pares e os irmãos os versículos ímpares. Todos encontraram? Cuidado que ninguém vos venha a enredar com sua filosofia e vãs sutilezas, conforme a tradição dos homens, conforme os rudimentos do mundo e não segundo Cristo. Também nele estáis aperfeiçoados,
Ele é o cabeça de todo principado e potestade. Tendo sido sepultados juntamente com ele no batismo, no qual igualmente fostes ressuscitados mediante a fé no poder de Deus, que o ressuscitou dentre os mortos. Tendo cancelado o escrito de dívida que era contra nós e que constava de ordenanças, o qual nos era prejudicial, removeu-o inteiramente, encravando-o na cruz. Ninguém, pois, vos julgue por causa de comida e bebida, ou dia de festa, ou lua nova, ou sábados. Ninguém se faça árbitro contra vós outros, pretextando humildade e culto dos anjos, baseando-se em visões, enfatuado sem motivo algum na sua mente carnal. Se morrestes com Cristo para os rudimentos do mundo, porque, como se vivesseis no mundo, vos sujeitais às ordenanças. Segundo os preceitos e doutrinas dos homens, pois que todas estas coisas com o uso se destroem. Muito bem, queridos, então vamos orar nesse instante, vamos pedir a bênção do Senhor para as nossas vidas. Deus, nós te louvamos, ó Pai, te agradecemos por esse tempo que podemos aqui juntos, presencialmente, outros irmãos em suas casas, em seus lares, meditarmos na tua lei, na tua palavra, e ela sempre é edificante, ela sempre é confortadora, ela sempre é consoladora, ela sempre nos traz uma admoestação, uma correção. Por isso pedimos, ó Deus, que nessa noite, através da tua santa palavra, o Senhor nos edifique para o louvor da tua glória. Tem misericórdia das nossas vidas, abre a nossa mente, abre o nosso entendimento, em nome de Jesus, amém, amém. Queridos, John MacArthur, em sua obra A Guerra pela Verdade, ele diz o seguinte: a ideia de que a mensagem cristã deve ser mantida adaptável e ambígua parece especialmente atraente aos jovens que vivem em harmonia com a cultura e amam o espírito desta época, e não podem suportar que a verdade bíblica autoritária seja aplicada com precisão como um corretivo para estilos de vida mundanos, mentes profanas e comportamentos ímpios. E o veneno dessa perspectiva, diz mais MacArthur, vem sendo injetado cada vez mais na igreja evangélica. Mas isso não é cristianismo autêntico. Não saber o que se crê, principalmente numa questão tão essencial ao cristianismo como o evangelho, é, por definição, um tipo de
e incredulidade. Recusar reconhecer e defender a verdade revelada da parte de Deus é um tipo específico de incredulidade obstinada e perniciosa. Defender a ambiguidade, exaltar a incerteza ou, de qualquer forma, obscurecer a verdade é um modo pecaminoso de nutrir a incredulidade. Todo cristão verdadeiro deve conhecer e amar a verdade. Então eu faço uma pergunta aos queridos irmãos nessa noite. Você conhece a verdade? Você ama a verdade? Você conhece o Evangelho? Queridos, nós já sabemos que o que preocupava Paulo e Epáfras, que era o líder dessa igreja aqui na cidade de Colossos, era justamente a presença de uma heresia, de um falso ensino que posteriormente veio a ser conhecida como heresia de Colossos. E este ensinamento, este falso ensino, ele atacava diretamente a pessoa e a obra de Cristo Jesus, razão pela qual Paulo escreve essa carta com essa tônica de combate, de confronto a essa heresia. E na semana passada nós estivemos estudando os versículos 2 a 7 do capítulo 2, onde Paulo nos fez uma admoestação, onde Paulo nos fez um alerta, não é, no que diz respeito à permanência em Cristo Jesus. Paulo usou essa expressão: ora, como recebestes Cristo Jesus, o Senhor, assim andai nele radicados e edificados e confirmados na fé, como fostes instruídos, crescendo em ações de graças. Paulo traz, queridos irmãos, no capítulo de número 1 e em parte do capítulo de número 2, a verdade do Evangelho, da obra de Cristo, da pessoa de Cristo, a supremacia, a suficiência da obra de Cristo Jesus para a salvação do pecador. Ele então faz nos versículos 6 e 7 esse confronto direto, objetivo. Olha, queridos, vocês receberam Cristo, vocês se converteram, vocês foram alcançados pelo amor de Cristo, pela graça de Cristo. Agora, permaneçam nele, criem raízes profundas nele, construam o edifício da vida de vocês nele ou sobre ele. Então Paulo traz essa admoestação para que os irmãos permanecessem em Cristo, permanecessem na verdade do Evangelho, como eles receberam outrora, por intermédio da vida de Epáfras, que foi aquele que naturalmente pregou e disseminou o Evangelho ali na cidade de Colossos. E agora, queridos, a partir do versículo de número 8, Paulo começa a trazer alguns fundamentos, algumas crenças, alguns problemas que estavam ali perturbando a igreja de Colossos, que fazia parte, ou que faziam parte dessa heresia de Colossos, os quais o reverendo Augustus Nicodemos diz que Paulo aqui trabalha, ou Paulo aqui confronta 4 tendências do falso ensino de Colossos: o gnosticismo, o legalismo, o misticismo e o ascetismo. São 4 tendências que faziam parte dessa heresia de Colossos, as quais o apóstolo naturalmente vai confrontar e vai combater. E eu quero chamar a sua atenção para que nós vejamos cada uma dessas, e para isso eu convido os queridos irmãos a que meditemos sobre o tema tendências do falso ensino de Colossos. Tendências do falso ensino de Colossos. O primeiro é o gnosticismo. E aí eu quero que você volte os seus olhos para o texto que nós acabamos de ler, onde Paulo
nos diz no versículo de número 8: cuidado que ninguém vos venha a enredar com a sua filosofia e vãs sutilezas, conforme a tradição dos homens, conforme os rudimentos do mundo e não segundo Cristo. Percebam que Paulo introduz agora aqui, queridos irmãos, fazendo um alerta, e o alerta é: cuidado, irmãos. Fiquem alerta, irmãos. Fiquem atentos, irmãos. Fiquem vigilantes, para que vocês não sejam seduzidos, para que vocês não sejam fascinados, para que vocês não sejam enganados por qualquer vento de doutrina. Cuidado, irmãos, que ninguém vos venha a enredar com as suas vãs filosofias, com as suas sutilezas. E depois, queridos, de nós vermos esse alerta inicial aqui do apóstolo Paulo, eu creio que é necessário nós definirmos o que é cada uma dessas tendências e, consequentemente, os seus fundamentos. E eu farei isso de forma muito breve, muito objetiva. Primeiramente, dizendo o que é o gnosticismo. Ninguém conhece, queridos irmãos, com certeza a origem do gnosticismo. Alguns acreditam que começou com um grupo herético dentro do judaísmo, outros dão a ele um contexto cristão. Aqui em Colossenses, o gnosticismo estava em sua forma incipiente. Era o início, o começo do gnosticismo. Norman Geisler, inclusive, explica isso. Porém, queridos irmãos, durante os séculos 2 a 4 depois de Cristo, o gnosticismo foi considerado uma séria ameaça à igreja de Cristo Jesus e foi veementemente combatido por pais da igreja como Agostinho, Justino Marte, Irineu, Clemente de Alexandria, Tertuliano, Orígenes. Esses pais da igreja, entre o segundo e o quarto século depois de Cristo, eles combateram veementemente o gnosticismo em sua forma mais pujante, em sua forma já consolidada. Mas aqui em Colossos, ele estava em sua forma incipiente, no começo, na sua origem, no seu início. E há vários fundamentos no ensino do gnosticismo, mas o mais importante é a crença no dualismo. E o que é que ensina então o gnosticismo? Há um dualismo cósmico entre o espírito e a matéria, entre o bem e o mal. Ou seja, tudo aquilo que for matéria é mal, é ruim. Tudo aquilo que for imaterial é bom. Por essa razão, como é que Paulo então combate já de imediato esse pressuposto do gnosticismo? Observe o versículo de número 9. Porquanto nele, em quem? Em Cristo, habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Ou seja, vocês acreditam que a matéria é ruim, inerentemente ruim, e que o espírito é bom, porém, Cristo, o Verbo, a palavra, de fato se fez carne e habitou entre nós, e ele, esse ser plenamente divino, imune ao pecado, não mais pecaminoso. A matéria em si, ela não é ruim. O que faz o homem pecar é a sua natureza pecaminosa, é a sua inclinação para o mal, e não o seu corpo, não a sua matéria. Paulo então continua, queridos irmãos, mostrando que Cristo de fato era Deus e nele habitava toda a plenitude da divindade, o Deus 100% homem e o Deus 100% Deus, sua natureza divina, plena, 100%, sua natureza humana, plena, 100%.
Mas havia um outro pressuposto do gnosticismo, um outro fundamento, que era a ideia de que o aperfeiçoamento da pessoa se dava pelo conhecimento, daí a expressão gnose. E esse era um conhecimento secreto, esse era um conhecimento que nem todas as pessoas adquiriam, e consequentemente nem todas poderiam desfrutar desse aperfeiçoamento, dessa melhoria. E aí Paulo então diz no versículo de número 10, também nele, neste que habita corporalmente toda a plenitude da divindade, também nele estáis aperfeiçoados. Nós iremos perceber no capítulo de número 3, quando Paulo vai falar sobre a mortificação da velha natureza e o vestir-se da nova natureza. E naturalmente Paulo vai mostrar, queridos irmãos, que aqueles que estão conectados, que estão unidos a Cristo, que receberam Ele na conversão e que estão criando raízes, construindo a sua vida sobre Ele, esses são aperfeiçoados, são santificados, esses são purificados dia após dia. Inclusive no capítulo de número 1, Paulo orou para que aquela igreja crescesse no pleno conhecimento da verdade, no pleno conhecimento de Deus. Não era essa gnose, esse conhecimento secreto que fazia com que o indivíduo fosse aperfeiçoado, mas era o conhecimento objetivo do Evangelho de Cristo Jesus. E Paulo diz, Ele é o cabeça de todo o principado e de toda potestade, confrontando também uma premissa básica do gnosticismo, onde Paulo diz, olha, se alguém está em Cristo, se alguém está unido a Cristo, se alguém está conectado a Cristo, não há absolutamente nada a temer. Porque Cristo, Ele é o Senhor sobre tudo e sobre todos. E no capítulo de número 1, quando Paulo compõe aquele cântico belíssimo sobre a obra e sobre a pessoa de Cristo, ele deixa muito claro que Cristo é o Senhor sobre a criação e sobre a nova criação. Se os irmãos olharem para o capítulo de número 1 e se recordarem daquilo que a gente estudou ainda no mês de março, nós iremos recordar e relembrar que eu falei justamente sobre isso. Quando Paulo aqui, do versículo de número 15 em diante, ele discorre sobre essa supremacia de Cristo, sobre aquilo que fora criado, ou seja, sobre toda a criação, mas essa supremacia de Cristo também sobre a nova criação. Ele é o Senhor, Ele é o cabeça, como diz Paulo aí no versículo 10, de todo principado e potestade. E não há absolutamente nada que não esteja debaixo do controle soberano de Deus. Como dizia Martinho Lutero, até o diabo é o diabo de Deus, porque Deus tem o controle, tem um domínio sobre ele. Ele só age, ele só vai até onde Deus permite, em sua soberania e em seu poder. Segunda tendência, queridos, aqui da heresia de Colossos, era o legalismo. Era o legalismo. Vamos ver agora os versículos de número 11 a 17. Nele também fostes circuncidados, não por intermédio de mãos, mas no despojamento do corpo da carne, que é a circuncisão de Cristo. Percebam, queridos, que o assunto que vem à tona agora é o assunto sobre os ritos da lei cerimonial. E aí eu, naturalmente, pergunto aos irmãos, tá, o volume aqui dentro está bem baixinho, se vocês ficarem conectados no YouTube aí fora, aí vem o volume aqui no púlpito. O que é legalismo? O que é legalismo? Vamos então entender e compreender primeiro o que é legalismo. Legalismo, queridos, é obediência formal e exterior à lei de Moisés, sem se assentar ao espírito
significado e propósito. Os legalistas geralmente são levados a desprezar a graça de Cristo. Eles não sabem, por exemplo, que o fim da lei é Cristo. E Cristo é a expressão máxima do amor de Deus. E é justamente esse espírito que estava dominando aqui a heresia de Colossos, o espírito legalista. Percebam que Paulo vai, durante todos esses versículos, do 11 em diante, Paulo vai trazer termos peculiares à questão da velha aliança, a questão da lei cerimonial, circuncisão, incircuncisão. Paulo vai trazer a expressão escrito de dívida, comida, bebida, dia de festa, lua nova, sábados. Tudo isso, queridos irmãos, todas essas palavras, elas apontavam para a época do judaísmo. Elas apontavam para as três marcas do judaísmo: a circuncisão, a dieta religiosa, o calendário judaico, festas, sábados. Paulo então vai mostrar, queridos irmãos, que havia esse espírito dominante aqui na heresia de Colossos. E o que é que Paulo vai mostrar, queridos? E o que é que Paulo quer ensinar agora? Não são essas observâncias que produzem a pureza, a santificação. Vocês podem até observar a circuncisão carnal. Vocês podem até observar a dieta estabelecida lá na lei. Vocês podem até observar o calendário judaico, mas isso é inútil para a santificação. O que tem eficácia para a santificação é a obra de Cristo. É aquilo que Cristo faz, aquilo que Cristo provoca, aquilo que Cristo realiza no interior de uma pessoa. Esse é o conceito, queridos, que Paulo vai utilizar aqui para confrontar o espírito legalista dominante naquela heresia ali em Colossos. Terceira tendência, misticismo. Primeira foi gnosticismo. Segunda foi legalismo. A terceira tendência é o misticismo. Está a partir do versículo 18, especialmente versículos 18 e 19. O que é misticismo? O dicionário teológico define misticismo como um conjunto de normas e práticas que tem por objetivo alcançar uma comunhão direta com Deus. Nessa busca, não raros os místicos são induzidos, prestem bem atenção, queridos irmãos, nessa definição. Nessa busca de quê? De comunhão direta com Deus, não raro os místicos são induzidos a prescindir da Bíblia. Ou seja, para ignorar a Bíblia, para deixá-la de lado, para ficar apenas com as suas experiências. O misticismo só é benéfico enquanto não se sobrepõe à palavra de Deus. Caso contrário, ei-lo como a fonte de todas as heresias e mentiras. Nada, absolutamente nada, pode contrariar as Sagradas Escrituras. Você já ouviu alguém partilhar alguma experiência e torná-la como uma verdade absoluta, e quando é objeto do confronto da Escritura, dizer, isso é para quem crê? Isso é uma tendência das pessoas que abraçam o misticismo. A experiência, ela se sobrepõe à verdade bíblica, ou melhor dizendo, muitas vezes ela prescinde a Bíblia, ou seja, ela ignora o que a Bíblia diz. Razão pela qual o dicionário define dizendo que é
a fonte de todas as heresias e mentiras, que diga os movimentos heréticos e seitas que temos no nosso país, por exemplo, surgiram a partir, segundo os seus grandes expositores, de revelações diretas da parte de Deus, ainda que opostas e contrárias à Escritura Sagrada. E é justamente esse problema que Paulo contempla aqui na igreja de Colossos e confronta. Observem o versículo de número 18. Ninguém se faça árbitro contra vós outros, pretextando humildade e culto dos anjos, baseando-se em quê? Em visões, enfatuado sem motivo algum na sua mente carnal, não retendo a cabeça, da qual todo o corpo, suprido e bem ajustado, por suas juntas e ligamentos, cresce o crescimento que procede de Deus. Ou seja, esses que procedem dessa maneira, eles prescindem da Bíblia, eles prescindem de Cristo, e eles ficam apenas com as suas experiências, com as suas visões, pretextando humildade. Paulo disse, isso não tem nenhum valor, isso não tem nenhuma utilidade para a vida cristã. Quarto e último, queridos, gnosticismo, legalismo, o misticismo, e a quarta e última tendência que Paulo confronta nesse capítulo 2, o ascetismo. A partir do versículo 20 ao 23. O que é ascetismo? Vamos responder essa pergunta também. Ascetismo, segundo o reverendo Augustus, é a abstinência de alimentos e prazeres lícitos dentro da fé bíblica e da promoção da autoflagelação, com o objetivo de supostamente alcançar um nível superior de espiritualidade ou de comunhão com Deus. Por definição, é o ensino que diz que é preciso abster-se e punir-se para crescer espiritualmente. Vou repetir essa definição de ascetismo. É a abstinência de alimentos e prazeres lícitos. Já ouviram isso? Não coma aquilo, não coma aquilo outro. Crente não pode ir à praia, não pode tomar um banho de piscina. Já ouviram esse tipo de colocação? Crente não pode usar uma bermuda, um short. Mulher não pode se produzir. Já ouviram esse tipo de coisa? De prazeres, abstinência de prazeres e de alimentos lícitos, com o propósito de autoflagelação. O objetivo supostamente é alcançar um nível superior de espiritualidade ou de comunhão com Deus. Por definição, é o ensino que diz que é preciso abster-se e punir-se para crescer espiritualmente. Eu me recordo de uma oportunidade que conversava com um irmão e ele falando a respeito da santidade de um outro líder religioso, dizendo que ele era muito santo, que ele era muito crente, que ele orava, e ele até usou essa expressão no final. Para você ter ideia, Altino, como ele é tão homem de Deus, ele dorme até de paletó. É justamente, queridos irmãos, essa tendência do ascetismo que Paulo estava combatendo aqui. Olha o versículo 20, se morrestes com Cristo para os rudimentos do mundo, por quê? Como se vivesseis no mundo, vocês morreram para os rudimentos do mundo. Como é que vocês estão vivendo agora como se não tivessem sido mortos para o mundo? Sujeitais às ordenanças, não manuseis isto, não proves aquilo outro, não toques naquilo, segundo os preceitos e doutrinas humanas. E essas coisas com uso se destroem. Aí percebam a afirmação categórica, irmãos, que ele faz no versículo 23, mas que é válida para os outros versículos anteriores e para essas quatro tendências. Tais coisas, quais coisas? Tanto o gnosticismo,
quanto o misticismo, o legalismo, o ascetismo, tudo isso tem aparência de sabedoria, como culto de si mesmo e de falsa humildade e de rigor ascético, todavia não tem valor algum contra a sensualidade. Não é por esse caminho que nós seremos aperfeiçoados, santificados. Isso não tem valor nenhum, diz o apóstolo. Interessante que ele usa aqui no versículo 20, não é, como a gente acabou de ler, a mesma expressão lá do versículo de número 8, quando ele começou, rudimentos do mundo. A ideia aqui, queridos irmãos, é regras, imposições que não passam de invenções humanas, que não passam de usos e costumes humanos, institucionais, muitas vezes denominacionais, mas não à luz da Escritura, da palavra. E, consequentemente, o apóstolo Paulo diz, isso são rudimentos do mundo. Não deixem que pessoas, que instituições, que invenções humanas se coloquem como árbitro de vocês, como juiz de vocês. Submetam-se àquele que é o cabeça da igreja, que é o Senhor da igreja, e a sua verdade, a sua palavra, como vocês receberam lá no passado. Como vocês receberam no passado. Queridos, o que essas verdades, ou que, à luz desse texto, nós podemos aprender? Eu quero, então, fazer algumas breves colocações para a gente. Primeiro, é que nós não devemos, queridos irmãos, nos enganar, pois esses problemas enfrentados aqui na igreja de Colossos, eles também fazem parte da nossa época, da nossa geração. Travestidos de uma outra nomenclatura, travestidos de uma outra forma de aparência, mas os mesmos problemas, ou problemas semelhantes, similares, que têm o mesmo poder danoso, prejudicial para a nossa vida. E aqui eu quero recorrer a uma citação do reverendo Augustus, quando ele está falando especificamente de misticismo, mas que a gente pode aplicar a todas as outras três tendências, e ele diz o seguinte: talvez seja relevante mencionar aqui que o misticismo continua presente na igreja cristã moderna, embora sob outras formas. Contudo, a sua característica principal, que é o embasamento em experiências místicas, permanece a mesma. Com as devidas qualificações, menciono como exemplo vertentes do moderno movimento de espiritualidade que tomam como inspiração experiências místicas e visões dos monges e freiras da Idade Média. Poderíamos ainda citar a forte ênfase em visões e revelações que existem em setores dos movimentos pentecostais, que acabam servindo de base para o surgimento de conceitos e práticas evidentemente antibíblicas. Segunda lição, queridos, estejamos atentos, estejamos alertas, pois, como eu disse outrora, ou num ponto anterior, essas tendências estão travestidas com outros nomes, mas elas estão presentes na nossa época e na nossa geração. Então, vamos ficar atentos, vamos ficar cuidadosos, vamos ficar alertas.
Esse tempo de pandemia, queridos, e de impossibilidade das reuniões presenciais, consequentemente, a internet foi objeto da busca para alimentar o nosso espírito, porque quando presencialmente, mesmo que não fôssemos a nossa denominação, muitas vezes íamos a outra, mas com essa impossibilidade das reuniões presenciais, a gente começou lá no YouTube, no Facebook, no Instagram, a seguir, a acompanhar qualquer pessoa que se levantasse em nome de Deus e dizendo que estava ensinando a palavra de Deus. E, queridos irmãos, tanta gente, como eu gosto de dizer, sem identidade e sem CPF, sem sabermos sua origem, sem sabermos seu vínculo denominacional, sem conhecermos os seus pressupostos hermenêuticos, sem sabermos de absolutamente nada. Eu me desliguei, me desvinculei de alguns grupos de bazar que tinha, aqui da cidade, de outras cidades, porque as pessoas vão postando esses grupos, fulano da revelação, fulano da visão. Conheço nem a origem, não sei nem de onde é, e não preciso deles, pois eu tenho em casa a palavra, a Bíblia Sagrada, que é o meu alimento, que é a visão perfeita, fidedigna, verdadeira da palavra de Deus, ou da parte de Deus, a palavra de Deus. Então fiquemos alertas, irmãos. Fiquemos atentos com quem nós estamos lá seguindo, acompanhando, não é? Com quem a gente está lá dando ouvidos, porque essas mesmas tendências, elas estão surgindo aí. Não faça aquilo outro, não se vista dessa maneira. Eu sempre costumo dizer que na nossa igreja nunca vai ter um mural lá de regras, de normas. Olha, a mulher pode cortar o cabelo até aqui, não pode até ali, a roupa é desse jeito, a roupa não é daquele. Inclusive, quando as pessoas me perguntam num aconselhamento, numa orientação, pastor, eu posso fazer isso ou aquilo outro, a minha resposta sempre é a mesma, com outra pergunta. E Jesus, em seu lugar, ele faria isso? Segunda pergunta, quais as motivações de você fazer isso? E a pessoa então começa a refletir. Se Cristo estivesse no meu lugar, ele faria isso? Qual é o objetivo, qual é o desejo do meu coração quando nós diagnosticamos que é pecado ou que é da natureza pecaminosa? Nós devemos mortificá-la. Mas não a igreja ser esse instrumento de criação de regras, de normas, porque nós, queridos irmãos, e aí eu caminho para a terceira aplicação, nós fomos chamados para a liberdade. Em Cristo nós temos a liberdade. Em Cristo nós temos libertação. Libertação de ritos, libertação de normas, de regras instituídas por homens. Só há uma norma, só há uma regra que nós devemos nos submeter e que ela sim produz santificação, que é a palavra de Deus, a Escritura Sagrada. Ela sim, quando obedecida por nós, santifica, purifica, transforma, muda a nossa vida de verdade. Porque ela começa na raiz do problema, combatendo, confrontando a nossa natureza pecaminosa, a nossa inclinação para fazer aquilo que é contrário à lei de Deus, e não apenas o exterior. Pois o que adianta externamente nós aparentarmos cumpridores de todos os deveres e normas de uma sociedade, de uma comunidade, de uma igreja, mas internamente, no nosso coração, haver podridão, pecado, o que adianta? Os mandamentos dos homens, eles não produzem santificação. Apenas a palavra de Cristo
ela sim nos purifica, ela sim nos santifica, pois o próprio Senhor Jesus disse: Pai, santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Eu quero concluir, queridos irmãos, fazendo uma pergunta. E a pergunta que eu faço a você nessa noite é: você conhece a verdade? Você ama a verdade? Você conhece o Evangelho? A resposta que as Escrituras nos dão é que Jesus é a verdade, pois ele declarou em João 14,6: eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai senão por mim. O que é o Evangelho? O Evangelho é Cristo. O Evangelho é a boa notícia de que Deus veio ao mundo para salvar pecadores indignos, dos quais eu sou o principal. Cristo é o Evangelho. Que Deus nos abençoe, queridos irmãos. Amém. Vamos orar, vamos colocar as nossas vidas nas mãos do Senhor. Ó Deus, nós nos colocamos nas tuas mãos nessa noite, pedindo primeiramente, ó Deus, perdão pelos nossos pecados, pelas nossas faltas. Pedimos perdão, ó Deus, pela nossa omissão. E queremos, ó Deus, pedir perdão também por sermos tão negligentes na busca pela Tua Palavra, pela verdade, pelo Evangelho, por sermos tão ávidos por coisas místicas, ascéticas, legalistas, e por esquecermos, ó Deus, da simplicidade, da objetividade, mas ao mesmo tempo da eficácia, do poder do Evangelho em nossas vidas. Deus, que a gente ame a Tua Palavra, que a gente tenha sede da Tua Palavra, não de homens, porque não são os homens que tornam a Tua Palavra verdadeira. A Tua Palavra é a verdade, somente a Tua Palavra. Nos ajuda, Senhor, a afirmados nessa Tua Palavra, nos colocarmos diante do Senhor, pedindo que o Senhor nos quebrante, que o Senhor nos purifique, que o Senhor molde o nosso coração. Ó Deus, nos ajuda a, como disse o salmista, termos prazer na lei do Senhor, e nessa lei medita de dia e de noite. Deus, nesse tempo tão difícil, mais de 100 dias, quando não podíamos nos reunir presencialmente, certamente, ó Deus, o que nos sustentou, o que nos manteve em pé, o que alimentou o nosso coração, o que acalmou as tempestades do nosso interior, foi a Tua Palavra, foi a verdade. Por isso nos ajuda, Senhor, a estarmos firmados em Ti e na Tua Palavra, para o louvor da Tua glória, Senhor. Abençoa aqueles que nos acompanham em suas casas, em seus lares, que o Senhor também alcance-os pela Tua poderosa Palavra, em nome de Jesus, em nome de Jesus.